Os irmãos e as irmãs da paz do Senhor, quero louvar a Deus, estamos mais uma vez reunidos em nome do Senhor Deus, para tributarmos a Ele toda a honra e glória e louvor. Parabenizar o irmão Ezequiel pela iniciativa de trazer essa miniatura de Bíblia para a gente fazer algumas anotações sobre curiosidades da Bíblia. Hoje nós comemoramos o Dia da Bíblia, segundo domingo de dezembro. Nós tínhamos até dentro da nossa agenda da área planejar fazer um trabalho, mas devido às muitas agendas da igreja nesses últimos 2 meses, a gente vê que não executando aquilo que havíamos planejado. Planejamos nossa reunião da nossa área, reunir toda a área, fazer tudo na praça, mas ficou um pouco inviável devido às muitas atividades que nós tivemos nesses últimos meses. Mas, se Deus quiser, no próximo ano a gente organiza bem esse dia. Mas eu quero falar a Deus, porque a gente está num culto em que a palavra de Deus vai sendo não só lembrada, mas também exaltada. Porque, na verdade, meus irmãos, a Bíblia Sagrada é tudo para nós. Ela deve ser regra bem prática na nossa vida diária. No início do ano, eu acredito que eu tenha também instituído aqui nas congregações. Eu sei que eu lembro muito bem de ter instituído na congregação de Jacé, mas eu creio que eu deveria ter instituído nos irmãos. Esse plano de leitura bíblica anual. Lembra? Então nós incentivamos os irmãos, através desse plano de leitura bíblica, a leitura da Bíblia durante todo o ano de 2025. Agora, no início do ano de 2026, janeiro, talvez no primeiro domingo, ou no segundo máximo, nós estaremos fazendo um culto de ação de graças pelos irmãos que conseguiram ler a Bíblia toda em 2025. Eu quero pedir aos irmãos que aqui estão, que conseguirão, a nossa proposta é que todos pudessem ter lido ou chegar o dia do 1 de dezembro e possam concluir a leitura. Eu estou quase um dia, estou já, hoje são dia 14, né? 14 de dezembro. Já estou, já li Atos, todo o Velho Testamento, já estou alguns livros do Novo Testamento, faltam poucos livros para a gente concluir a leitura. E tenho aqui marcar diariamente a leitura. Hoje, por exemplo, eu tenho a carta de Paulo aos Filipenses. Então, se você conseguir ou vai conseguir ler a Bíblia toda, informe seu nome, no passo seu nome no WhatsApp, ou presencialmente aqui mesmo. E a gente vai fazer um certificado para fazer a entrega desse certificado nesse culto que nós vamos marcar agora no mês de janeiro. O culto vai ser na congregação já sempre tem ação de sede da área, mas de todas as congregações que os irmãos conseguirem fazer, concluir a leitura da Bíblia toda, nós vamos convidar para que os irmãos estejam lá presentes para receber o seu certificado e juntos ofereceremos a Deus essa ação de graça. Espero que alguém vai conseguir ler a Bíblia toda aqui de 2025. Eu vou ler, está junto comigo. Tem mais alguém? Vai ler? Olha aí, aquele rapazinho lá. O nome dele? Luiz Fernando, que pensa? Pré-adolescente, o cara até porque nós somos mal adolescentes. Então, o irmão Josué vai estar avisando o dia desse culto. Provavelmente vai ser o primeiro ou segundo domingo de janeiro. A gente vai estar avisando, vamos fazer uma divulgação para que vocês estejam presentes. Os demais que não conseguiram, olha ainda, né? Até algum dia de dezembro. Até algum dia de dezembro para atualizar aquilo que está atrasado. E no ano que vem, vamos fazer o mesmo desafio. No finalzinho do ano, último domingo, já até porque eu vi gente que faz isso. Vou ver se eu consigo imprimir novamente esse
plano para passar para vocês, que é uma forma de incentivar a leitura da palavra de Deus diariamente. Um dia que a gente não consegue ler, a gente vai no outro dia e apoia a leitura, está atrasado. Tá? Então, a gente vai colocar isso em prática. Vamos ler a palavra do Senhor? Isaías, quero fazer uma leitura. Como hoje a gente está comemorando o dia da Bíblia, nós aqui já trouxe aqui para nós algumas informações, curiosidades da Bíblia. Eu quero continuar tendo essa mesma temática, essa mesma visão de enaltecer a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Isaías 40, abre essa Bíblia. Isaías capítulo 40. Versículo 7 e 8. Isaías 40, 7 e 8. Encontraram? Amém. Seca-se a erva e cai as flores, soprando nelas o ar do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Glória a Deus. Fique comigo a última parte do versículo 8. A palavra do nosso Deus, todos juntos, a palavra do nosso Deus permanece eternamente. As crianças não falaram. Só as crianças falam comigo agora. Só vocês falam comigo. A palavra do nosso Deus permanece eternamente. Só as crianças, só vocês agora. Vamos lá. Não é mais forte, tá comigo. 1, 2, 3. A palavra do nosso Deus permanece eternamente. Só vocês agora. Amém. Agora eu queria pedir a atenção de vocês, para não conversar durante a exposição dessa palavra, desse nosso Deus, que é eterno, e também a sua palavra é eterna. Tá bom? É um acordo que eu quero com você nessa noite. Enquanto nós estivermos ministrando no culto, não é só agora, no culto, é hora da gente estar prestando atenção, louvando a Deus, adorando. Aí, na hora de terminar o culto, vocês podem conversar à vontade. Feito a conta? Amém. Obrigado pela atenção de vocês. Muito bem. Então, meus amados irmãos, nós estamos aqui nessa noite memorável, uma noite memorável, porque estamos tributando a Deus honra, glória e louvor pela sua palavra. A sua palavra subsiste de eternidade a eternidade. Ela permanece eternamente. Os homens na terra, ao longo da história da humanidade, já tentaram destruir a Bíblia de todas as formas. Queimaram, não aceitaram a sua mensagem, mas essa palavra ela permanece. A própria palavra, a Bíblia Sagrada, diz: passa-se os céus e a terra, mas a palavra do Senhor subsiste eternamente. Ela permanece. E essa palavra, como já foi colocada aqui pelo irmão Ezequiel, ela teve origem no céu. A Bíblia Sagrada, ela teve origem no céu. Só que Deus usou os homens, 40 pessoas, em diferentes lugares, em diferentes regiões, em diferentes épocas, em um percurso de aproximadamente 16 séculos, correspondendo aproximadamente a 1.600 anos, 16 séculos, um pouco mais do que isso, para escrever a Bíblia Sagrada. Homens que receberam de Deus a inspiração, homens e mulheres, mas na Bíblia também foi escrito por mulher, receberam a inspiração divina para escrever esse livro numa linguagem humana. Ela veio do céu, mas veio do céu para a terra.
Porque a Bíblia, meus amados irmãos, é a revelação de Deus para a humanidade. Deus ele se revela para a humanidade através do verbo. O verbo se fez carne, logo de Deus. Se revela através do verbo e se revela através da palavra. Por isso que João escreve no seu evangelho, no evangelho de João, capítulo 1, falando sobre o verbo de Deus. Se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então Deus vai ter a revelação do seu propósito para a humanidade através da Bíblia. Óbvio que ele também se revela de outras formas. A Bíblia também fala que Deus se revela através da própria natureza, daquilo que ele criou. Salmo 139 diz que os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Os céus anuncia a criação de Deus, o firmamento, o universo, os planetas, as estrelas. Traz a revelação de Deus. Mas Deus também se revela de forma muito especial através da Bíblia Sagrada. Então, ao longo da história da humanidade, Deus desejou a Bíblia. Como já trouxe aqui a curiosidade, a Bíblia não tinha esse formato que nós temos hoje, seja no formato impresso, pequeno livro, na Bíblia, que é uma coleção de livros, o próprio nome bíblico do direito é coleção de livros. Essa coleção não era assim. Antigamente, o material que a Bíblia era escrita era pergaminho, que era couro de animais obtidos, e papiro, que era uma espécie de uma planta que existia às margens do Rio, onde também eles colocavam para um processo de secagem e depois ficava com couro, e aí escrevia tinta. Então, cada livro da Bíblia é um rolo da Bíblia. Meus irmãos, a Bíblia Sagrada, ela foi preservada por Deus ao longo da história da humanidade. E a própria ciência, através da arqueologia, traz as evidências e a prova da existência da Bíblia como um livro de Deus. Porque você sabe, existem aqueles que refutam, aqueles que criticam, que acham que a Bíblia é apenas um livro mitológico, que as histórias da Bíblia elas não são autênticas, que as histórias da Bíblia elas não são verdadeiras, mas a arqueologia e a ciência, a arqueologia é uma ciência, tem comprovado a veracidade da palavra de Deus. Através das descobertas arqueológicas, os lugares que a Bíblia cita, como Jericó, estou dando um exemplo de Jericó, a Síria e tantas outras, a cidade de Nínive, tantas outras cidades, a arqueologia tem encontrado essas cidades a partir das suas pesquisas, das suas escavações, e tem confirmado que essas cidades existiram. Embora livros seculares da própria história da humanidade não façam referência a essas cidades, mas as cidades que a Bíblia cita são autênticas e verdadeiras e elas existiram, embora algumas delas não existam mais hoje. Então, meus irmãos, a Bíblia Sagrada é a verdade. Por isso que o profeta Isaías, ele foi usado por Deus. Foi usado por Deus para dizer: seca-se a erva, cai-se a flor, murcha a flor, mas a tua palavra subsiste, permanece de eternidade a eternidade. 40 homens escreveram aqui, em 1600 anos aproximadamente, em duas línguas predominantemente, o hebraico e o grego. E alguns fragmentos da Bíblia foram escritos na língua aramaica, que era a língua da Mesopotâmia da época, ou seja, a língua da Babilônia da época. Então, quando os judeus foram levados cativos para a Babilônia, em 3 momentos distintos, na maior parte foram levados cativos no ano 586 a.C., eles lá passaram 70 anos, e nesse período o profeta Ezequiel, que profetizou no período do exílio. Então, alguns fragmentos da Bíblia foram escritos na língua aramaica, que era a língua dos babilônicos, mas a língua predominantemente não foi escrita no Velho Testamento, na língua hebraica, e no Novo Testamento, na língua
necessita da sua dúvida, escute a tua palavra no meu coração, a dúvida. Escute a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aqui está o segredo para cada um de nós termos uma vida de santidade, de pureza, de piedade, uma vida vencendo o pecado, as tentações que estão de perto de você. Eu tenho que colocar a palavra de Deus no meu coração. Acreditar que o que está escrito aqui é a verdade. Você lê a Bíblia, por exemplo, alguns livros do Velho Testamento, porque como trouxe aqui a curiosidade do Ezequiel, a Bíblia está dividido primeiramente no Velho e no Novo Testamento. O Velho Testamento nós temos o Pentateuco, que é a mesma coisa que a lei. Nós temos 5 livros do Pentateuco ou da lei. Quais são eles, irmãos? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Depois da lei vem os livros históricos. Quais são eles? São 12 os livros históricos: Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. São 12 livros históricos. Aí você lê alguns desses livros históricos, parece até uma leitura enfadonha, né? Reis matando o exército brigando, mas é porque a Bíblia não omite a fragilidade humana. A Bíblia não omite o fracasso humano e traz tudo aquilo quando o povo de Deus saiu do Egito para atravessar o deserto, enfrentou os exércitos inimigos. Quando chegaram na terra prometida, foram perseguidos porque eram homens ímpios, que não queriam se arrepender, que não queriam servir a Deus, que não queriam servir o Deus de Israel. Então a obra de Deus era para destruir, para matar, para eliminar. E Deus tem propósito, tem isso. Em tudo isso Deus tem propósito. Então quando você lê esses livros históricos que contam a história, a vida dos reis de Israel, porque os reis de Israel, se eu não me engano, no total 19, todos eles foram maus. Porque vocês sabem, depois do rei Salomão, que foi o terceiro rei de Israel, o rei Saul, depois do rei Davi, que governou durante 40 anos, depois veio Salomão, que reinou também, parece, durante 40 anos, depois de Salomão, o reino foi dividido. O reino de Israel, que era um só povo, foi dividido em 2 reinos. Reino do Norte, formado por 10 tribos, e o reino do Sul, formado pela tribo de Judá e tribo de Benjamim. Então foi dividido o reino de Israel. E a partir daí, os reis de Israel, desde o primeiro, foram reis maus, perversos, desobedientes a Deus. E a Bíblia vai contar a história, conta a história desses reis, como também os reis de Judá. Total 19 a 21, como ele tem equilibrado, mas também alguns deles foram reis maus, mas outros foram reis justos, retos, tementes a Deus, diferentemente dos reis de Israel. Então essas histórias você lê com livros, não tem tanta guerra, porque a Bíblia não omite nada. Tudo que aconteceu para trazer de experiência, de despertamento, de correção, de avivamento para o ser humano, a Bíblia nos mostra. Mas além dos livros históricos, nós temos livros poéticos, que trazem a evangelho para a alma. Quando você lê o Salmo, esperei pacientemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim, sabia que eu parei, quando eu clamei pelo Senhor. Aí você lê o Salmo 121, está vivendo um momento de agonia, de perplexidade, de dor, de angústia. Eleva os teus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus. Firmou os teus passos sobre a rocha, estes teus pés não vão vacilar. Por quê? Porque você serve a um Deus que tudo pode. Esperei pacientemente pelo Senhor. Salve o número 40. Então os livros poéticos trazem essa sensibilidade espiritual. Começando no livro de Jó, que parece ser um livro histórico, mas é um livro poético. Está dentro da composição poética. Jó, Salmos, Provérbios. Quando você lê o livro de Provérbios, que traz uma prática da vida diária, conselhos maravilhosos, ensinamentos maravilhosos para a nossa vida. Não foi só para os que viveram no passado, é para os
Então, é nesse sentido, não é que o profeta maior como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, são mais importantes que os profetas menores. Não, é pelo volume de si. Amém, meus irmãos? Amém. Então você tem o livro dos profetas que vai trazer a revelação das profecias. Sejam essas profecias dirigidas à nação de Judá, dirigidas à nação de Israel, ou sejam essas profecias messiânicas. Por exemplo, o livro do profeta Isaías 66, confira comigo. 66. O livro do profeta Isaías, tem uma curiosidade para Ezequiel que eu trouxe. O livro do profeta Isaías é o livro mais messiânico que nós temos na Bíblia Sagrada. Até o quantitativo de capítulos do livro do profeta Isaías tem uma relação com o número de capítulos, com o número de livros da Bíblia. São 66 capítulos do livro do profeta Isaías. Nós temos na Bíblia 66 livros. Quantos livros nós temos no Antigo Testamento? 39. No Novo Testamento? 27. Fazendo um total de 66. O livro do profeta Isaías, que é considerado um dos profetas maiores, tem 66 livros. Ou seja, 66 capítulos. E é o profeta que mais tem profecia acerca de Jesus. Ele escreveu, por exemplo, que Maria, que nasceria da tribo de Judá, aquele que seria o Senhor dos Senhores, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Isaías capítulo 9. Deixa eu ler aqui essa profecia para você. Isaías capítulo 9, versículo 6 e 9, melhor dizendo. Então disse ele: vai, 9:6, Isaías 9:6. Porque o menino nos nasceu, o filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Seu nome será comigo maravilhoso. Seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Essa aqui é uma profecia do profeta Isaías, que profetizou aproximadamente 700 anos antes do nascimento de Jesus. 700 anos. E tal qual ele profetizou, essa profecia se cumpriu. Jesus é chamado maravilhoso. Jesus é chamado conselheiro. Ele é o Deus forte. Ele é o Pai da eternidade. E ele é o Príncipe da paz. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. No capítulo 60 do livro do profeta Isaías, nós temos uma profecia. São várias, estou citando aqui algumas que eu estou lembrando. Temos uma profecia acerca de Jesus também. Mas nós temos várias. Por exemplo, no capítulo 53, ele diz: quem crê em nossa pregação? E aqui foi revelado para o Senhor, porque foi subido como renovo perante ele como raiz de uma terra seca, não tinha aparência, nem formosura, olhando o homem, mas nenhuma beleza dele que nos agradasse, era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, e como ninguém dos homens estudiosos era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si, olha o versículo 4, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós reputamos por aflito de Deus, por aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 5: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós vamos sarar. É uma profecia sobre Jesus. Jesus foi ferido, Jesus foi maltratado, foi machucado. E as profecias messiânicas do profeta Isaías, praticamente todas já se cumpriram, porque fala do nascimento, fala da morte, fala da crucificação, fala das dores, da perseguição que o nosso Cristo haveria de sofrer. Mas também há uma profecia de Isaías para a igreja. Ele foi ferido para quê, meus irmãos? Moído por quem? Pelas nossas iniquidades. Se nós temos pais hoje, diz o texto, porque pelas suas pisaduras nós vamos sarar. Se temos saúde, a promessa de saúde hoje, porque nós somos sarados em Cristo Jesus. Mas ouça aqui também o que está no capítulo 60. Essa profecia se cumpriu, inclusive, quando Jesus entrou lá na leitura, deram para ele
Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Então são profecias que se cumpriram em Cristo. Mas nós temos, por exemplo, o profeta Jeremias, que é outro dos profetas maiores da Bíblia. O profeta Jeremias, ele escreve advertindo o povo do juízo de Deus sobre a nação de Judá. Ele se adverte, ele é chamado profeta das lágrimas, porque foi lançado no calabouço, porque ele profetizava contra os reis da época, profetizava contra os sacerdotes da época, para que o povo se arrependesse, para que o povo se voltasse para Deus, se reconciliasse com Deus, e o povo não atendeu a profecia do homem de Deus. O que aconteceu, meus irmãos? O povo foi levado cativo para a Babilônia. Passaram lá 70 anos. Jerusalém foi destruída. Os muros da cidade foram destruídos. O templo da cidade foi destruído. Porque o profeta de Deus havia revelado, havia profetizado. Amados irmãos, os 5 profetas maiores, dentre eles, o profeta Daniel, que traz uma revelação das coisas que ainda haverão de acontecer. O profeta Daniel, ele é o profeta que profetizou sobre o futuro, sobre o Apocalipse, juntamente com o evangelista João, escreveu o livro de Apocalipse. O profeta Daniel traz uma visão do que já aconteceu, os grandes impérios, mas também traz uma visão do que ainda há de acontecer. Por exemplo, o profeta Daniel fala do milênio. O milênio é um período que vai acontecer após o arrebatamento da igreja. Após a igreja ser levada da terra para o céu, virá um período chamado período da grande tribulação, que também está nas profecias do profeta Daniel. Depois virá o milênio, que também está nas profecias do profeta Daniel. Então, o que eu estou dizendo com isso? Que as palavras de Deus, seja ela histórico, seja ela poético, gênero poético, gênero histórico, seja ela lei, ou seja ela profecia, ou os evangelhos, ou o livro histórico do Novo Testamento, que é o livro de Atos dos Apóstolos, ou as cartas do apóstolo Paulo, cartas universais, ou o livro de revelação do Apocalipse, último livro da Bíblia, toda ela, os seus 66 livros, os seus 1189 capítulos, 30.173 versículos. Só não sei de qual as palavras, vamos aqui. Essas informações que eu trouxe aqui, eu já sabia, eu não sabia as palavras. As palavras não dá para decorar, são muito. Mas toda essa palavra, todos esses capítulos, todos esses versículos, todas essas palavras, é para trazer a revelação de Deus à humanidade. Glória a Deus. Então nós estamos aqui nessa noite, enaltecendo Deus e enaltecendo a sua palavra. Seja-se a ela, case a fome, mas a palavra do Senhor subsiste de eternidade a eternidade. Eu quero, com essas 5 palavras, dizer ao meu irmão, à minha irmã, aplique essa palavra no seu coração. Como diz o salmista, escolhi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Coloque essa palavra no seu coração. Não se aparte dela, como disse Josué no capítulo 1. Não se aparte dela, não se aparte do livro verdadeiro. Medita nela dia e noite. Medita nessa palavra dia e noite. Faça um compromisso como nós estudamos hoje na escola bíblica da dominical, até uma vida disciplinada pela leitura da palavra. Assim como tem alguém que não perde um dia na academia. Eu não sou contra quem faz academia, quem faz atividade que é necessário que faça. Mas assim como há aqueles que têm tanta disciplina com as coisas da terra e esquecem de disciplinar-se espiritualmente. Se nós queremos crescer espiritualmente, precisamos ter disciplina espiritual. Disciplina que nos leva a ter uma vida de piedade.
aí. Se você está viajando, você pode carregar sua Bíblia no celular. Enquanto você está no ônibus, enquanto você está no carro, enquanto você está no avião, você está lendo a Bíblia. Não perca tempo. Tempo fora de tempo. Está na escola, você pode pegar a Bíblia no celular e ler. Está com tempo ocioso, pega a Bíblia e leia. Se não está no formato impresso, pega no formato digital e leia. Mas não só leia. Aplique-a. Façamos, né? Todos nós, como homem prudente, do Evangelho de Mateus, capítulo 7, que ouviu as orientações e construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos, as tempestades, as chuvas, bateram então naquela casa e ela permaneceu de pé. Por quê? Porque ele ouviu e aplicou aquilo que ele ouviu. Ele não foi construir como o homem todo construiu a casa na areia. Quando vieram os ventos, as tempestades, as chuvas, as enxurradas, aquela casa caiu, ela ruiu-se. Ela não permaneceu de pé, porque ele ouviu as recomendações, ouviu as instruções, mas não aplicou as instruções. Por isso que ele é chamado de homem todo, homem besta. Mas aquele que ouviu as instruções, ele construiu a casa da rocha. Se nós ouvirmos e aplicarmos o que está nessa palavra, a nossa casa vai ser construída na rocha. Sabe quem é a rocha? Jesus. Ele é a principal pedra, é a pedra angular da nossa construção. Então, que meus queridos irmãos e irmãs, nós, a cada dia, nos apaixonemos mais pela Bíblia. Não só o culto, mas em casa, no trabalho, não quer que nós tivemos. Nos apaixonemos pela Bíblia. Temos um compromisso, uma vida disciplinada, de ler a Bíblia diariamente. Hoje você tem tantos recursos. Você tem tantos recursos. Tem aplicativos gratuitos. Também tem esse aplicativo. Não sei se vocês têm esse no celular de vocês. Deixa eu abrir. Eu não sei se a pronúncia certa. Quem que é a pronúncia do inglês aqui? Essa pronúncia que vai me chamar. É a portuguesa. Isso aqui, ó. Inglês. Mas é assim, Harvard Bible, eu acho que é a pronúncia essa. Em inglês. Mas é muito fácil. Você pode baixar. É H-O-L-I. Aí vem B-R-B-R. É um aplicativo maravilhoso. Gratuito. Aqui você tem, além da Bíblia, você tem estudos, tem plano de leitura, tem. Até o português. Não é a pronúncia correta? Peraí. O nome do aplicativo? Você vai ver. Leva para ele. Eu não sei a pronúncia correta em inglês. Senta bem aqui, deixa eu ler esse aplicativo.